Júlio preparou uma apresentação para a gente, então eu vou deixar as perguntas para o final, ok? A tela é sua. Vamos lá, gente, estou só reorganizando aqui minhas abas para eu compartilhar aqui com vocês a tela. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí de transformação digital, futuro das vendas. E como já passou ali, né, no meu breve currículo, naquele tempinho ali, eu sou engenheiro de formação e eu migrei dessa carreira para a carreira mais voltada para negócio, atuei com consultorias, com agências de marketing, já empreendi, já trabalhei com Customer Success na RD, na área de implementação do nosso software de marketing, e hoje eu cuido de experiência do cliente no CRM, que é o nosso software de vendas. Tá? E eu quero trazer para vocês, então, uma visão desses canais digitais, de marketing, de vendas, mas também um pouco desse olhar de retenção e experiência de clientes, né, já que eu também tenho essa experiência aí para agregar para vocês. Então, alguns dados aí, primeiro, só para a gente começar esse papo sobre canais digitais, né? A gente tem hoje mais de 1,7 bilhões de websites na internet, mais de 4,3 bilhões de usuários ativos, que passam 6 horas e meia por dia na internet, quase 4 bilhões de usuários únicos em celulares, dispositivos móveis, 60% da população mundial, basicamente, com acesso à internet, 80% dos adultos nos Estados Unidos acessando diariamente, no Brasil esse dado é cerca de 70%, e compras online, 63% das compras, todas as compras começando online, e quase metade dos consumidores comprando mais pelo celular que em lojas físicas. Então, que nem o Cordovez falou ali, pô, compro desodorante na farmácia pela internet. Eu também fiz isso outro dia, fiz uma compra de farmácia pela internet, né, e a gente está evoluindo muito nesse sentido. E como é que a galera faz tudo isso, né? Como é que a gente se comporta nesse contexto de internet? A gente busca no Google. Pô, a gente tem uma dúvida, tem uma curiosidade, busca lá. Ou a gente descobre coisas através de YouTube, através de redes sociais, Facebook, Instagram, a gente recebe promoção no e-mail, a gente troca informações no WhatsApp, a gente acompanha influenciadores, a gente vê recomendações, a gente tem uma experiência ruim, a gente manifesta essas experiências ruins nas redes sociais para também cobrar as marcas, né? A gente tem LinkedIn aí como uma grande plataforma social para B2B, então onde a gente compartilha experiências e aprendizados profissionais, descobre soluções, descobre técnicas e tudo mais por ali. WordPress, eu coloquei esse logo aí representando todos os sites que a gente tem, né? Então, RD tem site, MeTime tem site, tem diversas fontes aí onde a gente consegue consumir conteúdo. E também coloquei o Spotify representando aí essa ascensão que a gente tem nos formatos de áudio, né? Como podcast que o Cordovez estava falando ali agora há pouco, né? A MeTime tem um podcast legal, a RD tem formatos de áudio também, e isso tem crescido muito. E por que isso, né? Por que eu estou falando disso? Para que a gente também entenda como é que isso se relaciona com as vendas. Então, para quem não conhece, o Chet Holmes é um papa das vendas dos Estados Unidos, e ao longo da carreira dele, o que ele descobriu é que quando você faz uma abordagem ativa, uma prospecção, geralmente 3% apenas das pessoas com quem você entra em contato estão prontas para a compra. 7% mais ou menos dispostas a ouvir, e o restante não está nem pensando nisso ou não está interessado. Tá? Então, é importante a gente linkar isso com o comportamento da internet para a gente entender quem abordar e quando abordar. Tá? E quando não há essa integração em marketing, eu estou falando desses canais digitais, principalmente, especialmente nesse momento, e as vendas, ou seja, esse timing de abordagem, o que acontece? A gente tem vendedores ignorando 50% dos leads que marketing gera, possivelmente porque não é um processo estruturado, ou talvez porque receberam alguns e não eram bons, e o negócio não funcionou, e ele parou de dar moral para isso. A gente tem 50% do tempo do vendedor desperdiçado em prospecções efetivas, seja por esses leads ruins, seja por abordar pessoas que não estão prontos através de prospecção ativa, e a gente tem aí 79% dos leads nunca fechando vendas.
Então, o que fica claro para a gente aí é que quem se organiza e usa dados para inteligência comercial sai na frente. E sai bastante na frente, né? A chance de você conseguir qualificar um lead, se você entrar em contato com esse cara, a partir do momento que ele faz uma solicitação, em até 5 minutos, são 21 vezes maiores do que em 30 minutos. Aí eu estou falando daquela qualificação do processo de vendas, e fazer ele avançar no processo de vendas. Você tem 22% mais chance de fechar uma venda quando esse contato é feito em menos de 5 minutos, né? E quando você tem marketing, basicamente mais um termo aí para integração marketing-vendas, as empresas se tornam 67% mais eficientes no fechamento de negócio e geram até 208% mais receita. Então, acertar essa qualificação, aceitar esse timing de abordagem, ter essa integração entre marketing e vendas, ter uma coisa fluida, é super importante para a gente ser eficiente e vender mais e vender tickets melhores, inclusive. Repara que 67% mais eficiente, só que 208% mais receita. Mas o que é integrar marketing e vendas, então, né? Então, é primeiro a gente entender essa jornada de compra pelas quais todos nós passamos. Então, como eu comentei mais cedo, a gente procura as coisas na internet, a gente fala com um colega, a gente olha um influenciador e tal. O que está acontecendo nisso? A gente tem um momento onde a gente descobre alguma coisa, começa a aprender sobre esse assunto que desperta o nosso interesse, aí a gente pode reconhecer que a gente tem um problema para resolver ou uma oportunidade para aproveitar, e a gente passa a considerar soluções, tá? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou aproveitar essa oportunidade? Até o momento em que a gente chega nessa decisão de compra. E isso acontece para tudo, tá, gente? Isso pode acontecer para um software, para sua empresa, isso pode acontecer na hora de você considerar uma pós-graduação, na hora de você considerar uma opção de investimento e na hora de você comprar um tênis de corrida, tá? Essas jornadas, claro, elas podem ter complexidades diferentes e durações diferentes, mas elas sempre acontecem em alguma medida. Então é importante a gente saber tratar isso e, mais do que isso, a gente também encaixar isso internamente para que a gente tenha uma fluidez de marketing até vendas, tá? E aí a gente vai ter um funil de aquisição de clientes. Então, acho que é muito interessante a gente sair daquele mindset de o funil de marketing, de inbound e tal, e outro funil de vendas, e a gente pensar em um funil só, um funil de aquisição de clientes, em que a gente vai ter ações de marketing, buscando trazer visitas para os nossos sites, para os nossos conteúdos, para as nossas páginas, gerar leads a partir daí, então tem materiais ricos, materiais de conversão e tudo mais, e levantar oportunidades do marketing para vendas. Então, qualificar esses caras, nutri-los, até chegar o momento de passá-los para vendas. Então, reparem que essa primeira parte ali em cima, a gente está falando de marketing, ferramentas de marketing, automação de marketing, disparos de e-mail e outros canais. Depois a gente tem essa passagem de bastão. É importante ter esse acordo aí para que haja uma linguagem comum, né? Ter metas, ter métricas, ter uma frequência de comunicação, ter responsáveis por cada coisa e tal. E depois esse bastão é passado para vendas, onde vendas, através de uma ferramenta de gestão de vendas, né, um CRM, vai controlar isso ao longo de etapas. Etapas claras, bem definidas, onde a gente sabe o que tem que acontecer, quais os resultados que eu espero, quais as ações que eu tenho que fazer ali, quais os resultados que eu espero em cada uma dessas etapas, para que eu consiga avançando essa negociação até chegar no momento da venda, né? No mundo ideal, a gente venderia para todo mundo que entra em contato com a gente, mas a gente não teria um funil, a gente teria um tubo. E no mundo real não é assim, né? Então a gente vai ter perdas ao longo desse caminho. Aí um outro ponto importante é também estar atento ao fato de que quanto antes a gente identifica que uma negociação não vai para frente, é importante a gente dar essa perda e tirar esse cara do caminho. Por quê? Porque aí o vendedor consegue focar naquela negociação que realmente tem potencial, né? E consegue ser muito mais eficiente nesse processo. Só que, ao dar essas perdas, é importante que a gente vá trazendo essas informações de volta para o marketing. Aliás, tanto na perda quanto no ganho, tá? Porque o marketing depois vai conseguir trabalhar com mais escala, com ações em massa, com ações automatizadas, em cima desses leads. Seja uma comunicação voltada para clientes, seja a comunicação voltada para nutrir aqueles caras que não estavam prontos o suficiente para ir para vendas, para resgatar aqueles caras que quase fecharam, mas por algum motivo não concluíram. Então, por exemplo, perdi bastante gente esse mês por conta de preço. Não conseguiram fechar pelo preço. Pô, será que faz sentido, então,
marketing mandar uma campanha com uma promoção para resgatar essas oportunidades e ver se eu consigo fechar esses caras com algum desconto, e aí buscar aquela meta do mês que está faltando só um pouquinho para bater. Então é importante ter essa integração aí. E aí, até comentando um ponto que eu levantei quando a gente estava conversando ali com o Cordovez ainda, esse processo aqui de aquisição que eu estou trazendo já é um processo tradicional, chamado de tradicional, inclusive, aí no mercado de tecnologia de software, tá? Antes ainda a gente tinha um processo muito mais liderado por vendas, depois a gente passou por esse processo liderado por marketing, então vocês veem aí, começa com o marketing team, passa para vendas, então a gente tem destaque aí para MQL e SQL, né, que são os leads qualificados em marketing e vendas, e depois passa para pós-vendas, onde entra o time de Customer Success. E por que Customer Success? Para garantir o sucesso do cliente nesse modelo de assinatura. Então, como a gente comentou mais cedo, da mesma maneira que é muito fácil, muito mais fácil eu assinar com uma recorrência mensal, né, para consumir algum serviço, ou bem, ou produto e tal, também é muito fácil eu sair, eu deixar de assinar, se aquilo não me interessa mais. Então, o que a gente também precisa ter em mente é como é que a gente mantém esse cliente engajado e tendo o resultado que ele espera ter com o nosso produto. E aí um shift que a gente já está vendo na indústria de tecnologia, de software, é que a gente não está mais só falando de um modelo de aquisição liderado por marketing. A gente está falando de um modelo de aquisição em que a gente também tem uma participação grande de produto. E a gente fala desse PQL, que é o lead qualificado pelo produto. Então, dentro do nosso software, o cara vai ter alguns comportamentos que vão ser indicativos de que ele está pronto ou não para ir para a venda. E aí eu sei que não necessariamente esse contexto de software vai ser aplicável para todo mundo que está assistindo a gente aqui, mas eu trago como uma provocação na linha do que, além do teu marketing e além das tuas vendas, você pode fazer para acelerar essa conversão desse teu potencial cliente num cliente efetivo. E como é que você mantém esse cara também, através de uma boa experiência com o teu produto, serviço, tendo o resultado que ele espera, ou seja, tendo esse sucesso como seu cliente. Tá? Por quê? Porque até o fim de 2020, a experiência do cliente vai superar o preço e o produto como o principal diferencial das marcas. O que isso quer dizer? Que o cliente ele vai estar disposto a pagar um pouco mais ou a ter um produto um pouquinho inferior se você oferecer uma experiência melhor que ele teria com o seu concorrente. Tá? Então é super importante pensar em toda essa jornada. Não só no que eu estou fazendo em marketing, não só no que eu estou fazendo em vendas, mas em como eu conecto tudo isso, desde o marketing, passando por vendas, passando pelos momentos iniciais de uso do produto até o longo prazo, para sim eu garantir uma retenção e uma boa experiência dos meus clientes com a minha empresa. Tá? E a gente tem exemplos claros aí acontecendo no Brasil, né, de gente reinventando a experiência em segmentos tradicionais e com experiências não muito agradáveis, né, como setor bancário, imobiliário, seguros e tal. Mas era disso que a gente estava falando coisa de 2 meses atrás, né? Esses dados eu até levei em uma outra palestra. Só que aí veio esse cara, né, Covid-19, e fez isso aqui com as ruas do mundo inteiro. Deixou todo mundo vazio, todo mundo em casa. Então, não quero me ater a outros pontos aí da crise, da pandemia, mas o que eu quero focar é na mudança que isso traz. Então, a gente tem o home office crescendo muito, aí 43% nesse momento devido ao coronavírus e ao isolamento social, mas com uma previsão de crescer 30% depois que tudo isso passar. Então, a GV já aponta que as pessoas devem continuar mais em home office. Por quê? Porque as empresas estão aprendendo a trabalhar com esse trabalho distribuído. E as pessoas estão aprendendo a fazer essa autogestão no ambiente de casa e conseguir concluir o trabalho que elas precisam. Né? Então, muita gente talvez não tenha feito esse tipo de movimento antes, por receio, por preconceito, por simplesmente não ter pensado nisso antes, né? Mas agora que é meio que uma obrigação, basicamente todo mundo que pode trabalhar remoto está trabalhando remoto, as pessoas estão vendo que isso funciona e que isso tem benefícios, né? Então, deve seguir após a pandemia. E outros dados bem interessantes aí são de uso das plataformas de videoconferência.
né? Então, o Zoom a gente teve um salto de 10 milhões para 300 milhões de participantes de reunião de dezembro para março, né? E a mesma coisa, ou coisas similares, aconteceram com o Google Meet, atingindo 10 milhões de participantes em março, com o Microsoft Teams atingindo 75 milhões de usuários ativos por dia, né? Com Cisco, Webex, também mais de 300 milhões de participantes em março. E as ações da Zoom indo de $60 para 150 em poucos meses, né? E tem um estudo muito bacana da Nielsen também, que eu encontrei outro dia, que mostra que a Covid-19 é um grande catalisador inesperado para a adoção de tecnologia, né? Então, esse gráfico especificamente mostra pessoas realizando a primeira compra online. Então, olha que bacana esses números. Reforçando aqueles dados que eu trouxe no começo, inclusive tornando aqueles dados defasados, né, sobre compras online. Muita gente começando nesses canais. Tá? Então, o que a gente pode aprender com isso aí, tirar de conclusões para presente e para futuro? Primeiro, aquele bom e velho conselho do nosso querido Darwin. Transformação digital não é mais escolha, é necessidade. Então, teve gente que tinha o mindset de que tinha tempo para ir se adaptando com calma e tal a esse cenário digital. Talvez existam até profissionais já mais no final da carreira, perto de aposentar, que estavam com a cabeça mais fechada. Não preciso aprender, porque logo eu estou fora do mercado de trabalho. E aí, meu ponto de atenção é, quem não se adaptar vai ficar de fora. Tá? E eu falo isso tanto para o profissional quanto para a empresa. Então, a empresa que não souber operar em canais digitais, que não souber vender por canais digitais e entregar o máximo de serviço e produto usando canais digitais, ela não vai sobreviver. E o profissional que também não souber utilizar ferramentas digitais, por exemplo, o vendedor que não souber usar um CRM, ele também não vai sobreviver. Tá? É importante a gente ter isso em mente e aproveitar esse momento para se adaptar. Mesmo que a adaptação traga suas dores aí no início, é importante ter isso em mente. E agora, da agora para frente, é importante ter um mindset de startup e ter isso como um novo modo de operação aí, tá? O que eu quero dizer com isso? Revalidar a proposta de valor, revalidar público, revalidar comunicação, modelo de negócio. Então, será que aquela proposta que você tinha 3 meses atrás, ela ainda faz sentido nesse cenário que a gente tem? Será que aquele teu público ainda é o melhor público para você abordar? Ou aquele público que você considerava principal sofreu um grande impacto com a crise e, em compensação, tem um outro público que acabou tendo uma oportunidade inesperada? Você consegue fazer esse shift de foco para esse novo público? Como é que você calibra a sua comunicação, modelo de negócio, né? Talvez uma nova forma de cobrança, talvez uma nova forma de empacotar seu serviço, enfim. Fazer o máximo possível com o mínimo de recursos, né? Então, ser super lean aí, aprender bastante rapidamente e se adaptar, e aí as ferramentas digitais trazem muito dado para a gente conseguir tomar essas decisões e explorar a tecnologia para conseguir fazer tudo isso, né? Seja tecnologia para adquirir clientes, para comunicação, para gerir processos internos e tudo mais. E aí, falando um pouquinho de futuro, que já dá para a gente ver, algumas coisas já vinham como tendências, mas, de novo, estão sendo aceleradas pelo cenário de Covid. A gente ter processos estruturados e integrados através de ferramentas digitais, porque isso vai trazer para a gente muitos dados, né, para a gente tomar boas decisões e tudo mais, e também permite com que a gente faça isso de maneira distribuída, remota, home office com um grande crescimento aí, e aí o home office ele também traz a possibilidade do trabalho remoto, no sentido de a gente ter equipes que não estão necessariamente na mesma cidade, tá? No meu time de CRM, por exemplo, eu fico aqui no escritório de Floripa, que é a sede da RD, com mais algumas pessoas, mas a gente tem gente em Belo Horizonte, em Vitória, em São Paulo, e as coisas funcionam, né? Então dá para adotar esse tipo de trabalho também. A gente vê uma predominância de inside sales, né, com todo esse crescimento aí do uso de ferramentas de videoconferência e tudo mais, e a necessidade do isolamento, mas também porque isso reduz custo, isso reduz muito custo. Você não precisa deslocar o teu vendedor para falar com o teu cliente e vice-versa, né? Então a gente vê um cenário aí
acelerando no sentido de inside sales, que é esse modelo de vendas onde o vendedor não precisa sair da empresa e ele faz os contatos via telefone e videoconferência. Integração, marketing, vendas e demais pontos da jornada do cliente, né? Então, é importante que a gente tenha isso o mais bem traçado e integrado possível. Daquele momento de aquisição de comunicação inicial lá no marketing, educação, depois em vendas, a gente já começa a trabalhar uma aquisição mais ativa, passando por produto, passando por pós-vendas, tudo isso integrado e pensado para ter uma jornada do cliente e uma experiência bem orquestrada em todos os pontos de contato que ele tiver com a sua empresa, tá? Tudo isso com foco em eficiência, então, de novo, fazer o máximo com o mínimo de recursos possíveis e, claro, baseando as suas decisões em dados, porque é isso que vai te permitir ser eficiente. E aí, de novo, a gente volta para as ferramentas digitais, porque é elas que vão te possibilitar ter essa gama de dados para ir tomando essas decisões inteligentes aí ao longo do tempo. Beleza? Então, por fim, eu sempre gosto de fazer uma provocaçãozinha, que é, anote pelo menos um insight aí que você aprendeu para você levar para o teu dia a dia. E é isso, pessoal. Obrigado. Júlio, temos um grande desafio, aliás, maior do que antes da crise, né? Porque com a crise a gente foi jogado, né? Para se mexer, né? E aí as empresas antes já não estavam preparadas e agora estão totalmente perdidas, desesperadas, né? Como que a gente vai educar o mercado, né, nessa necessidade gritante das empresas? Eu acho que já existem algumas ótimas fontes aí de educação, né? A própria RD tem muito conteúdo, a MeTime, Pericoco faz bastante coisa aí também. Então, eu acho que sim, existem boas fontes, e eu acho que essa era uma necessidade que não estava tão latente, né? O pessoal ainda convivia com isso e falava assim, tá, beleza, tem o digital, tem gente que está fazendo, eu acho até legal fazer, mas, cara, deixa eu resolver essa outra coisa aqui primeiro. Ou o que eu estou fazendo já está funcionando, então o time que está ganhando não se mexe. Só que agora todo mundo tem que se mexer, por um motivo ou por outro, né? Seja porque o cara teve um shift total da realidade de negócio que ele pode explorar, né? Funcionava totalmente em loja física e agora ele não consegue mais, seja porque todo mundo precisa cortar custo, porque os concorrentes vão fazer movimentos agressivos, porque os clientes vão ter perda de receita e vão solicitar cancelamentos, então a gente precisa lidar com tudo isso, né? E eu acho que o principal ponto nesse sentido, Sara, é começar a tomar consciência e buscar os recursos. Recursos já existem. Nada que eu falei aqui eu estou inventando, né? Então você consegue muito recurso sobre marketing digital, muito recurso sobre vendas, muito recurso sobre customer success, sobre experiência do cliente. A própria RD tem bastante recurso, a gente tem a RD University que está com vários cursos gratuitos. Tem alguns outros recursos também que posso compartilhar com vocês, que o nosso time está fazendo, especificamente voltados para a Covid, então separando recursos que podem ajudar o pessoal, que são as principais dores aí que têm afetado clientes e parceiros, para que vocês possam estudar e se desenvolver. Mas eu acho que o principal ponto é tomar essa consciência e aí começar a entender, dentro do seu contexto, o que você precisa priorizar e o que você pode fazer. Oi, Júlio, tudo bem? Fala, Marcos, beleza, cara? E aí? Então, a palavra do momento é CRM, né? Acho que quem já estava fazendo isso há 2, 3 anos está se dando bem. Tinha gente que estava no meio do processo, que ainda não estava acreditando muito, que se viu obrigado a resolver de um dia para o outro, né? E aí, tipo, fica agora falando, nossa, podia ter feito isso antes e tal. E tem aquelas pessoas que simplesmente nem sabem o que é isso, né? Então, tipo, eu queria que você falasse um pouquinho, baseado na experiência do CRM da RD, né, dos clientes que você tem aí, como que está sendo esse momento agora com os clientes, né? Tipo, tanto os que já usavam, como os novos que devem estar chegando agora, que estão desesperados, né? Tipo, imaginando também que
o CRM, ele resolve o problema da pessoa, né? E aí ele vai descobrir que ele é uma ferramenta, que ainda as pessoas estão na frente, né? As pessoas têm que fazer as coisas, Exato. a ferramenta não faz nada automático, né? Como que está esse momento dentro do RD, né? Com o pessoal do CRM? Boa, cara. Acho que esse último ponto que você tocou aí é super importante, né? Qualquer ferramenta, seja o CRM, seja uma ferramenta de gestão de marketing, seja o Excel, ela não vai fazer o trabalho para você. Ela é uma ferramenta, ela é feita para tornar o seu trabalho mais fácil, para te dar mais recursos para fazer as coisas com mais produtividade. Mas não é tipo, dei o play, estou pagando boleto, vai vender por mim. Não vai. Sua equipe precisa trabalhar, enfim, você continua tendo que gerir um negócio, só que agora você tem uma nova ferramenta para te apoiar nisso, né? Então, cara, a gente tem visto que muitas empresas, nesse momento, têm sofrido, sim, uma queda de demanda, tá? Tem algumas outras que não, que tem um aumento de demanda, mas são mais raras. E a questão é como é que você trabalha com isso, né? E muitas têm aproveitado que essa queda de demanda traz um pouco mais de ociosidade para olhar para os processos, então olhar para os processos internos, olhar para os processos de vendas, calibrar isso daí, se aprofundar nas ferramentas e também buscar eficiência, né? Porque se você tem menos demanda, cara, você tem que dar um jeito de aproveitar muito mais dessa pouca demanda que você tem, né? Inclusive porque essa pouca demanda agora ela é mais latente. É o que você falou. Pô, tem gente que não fazia isso antes e agora viu que precisa. Então, quando esse cara chega na nossa equipe de vendas, a gente meio que não pode perder, entendeu? A gente não pode... a gente tem que dar um gás a mais para aproveitar cada oportunidade. E aí, para quem não sabe o que é um CRM, é basicamente uma ferramenta para você estruturar o seu processo comercial. Então, a ideia é que você saia daquela venda freestyle, né, que tem muita gente que ainda acredita que venda é só arte, é só ser bom de papo, é só ser bom de lábia, enquanto não é. Até o próprio Cordovez mencionou mais cedo. Cara, tem que estudar, tem técnica, tem metodologia, tá? Tem spin selling, tem um monte de coisa que são metodologias do vendedor, de como fazer a conversa, do que perguntar, de como entender a dor do cliente, depois trabalhar isso para que ele também perceba a dor dele, que às vezes ele ainda nem está ciente, e também que você tem uma solução que pode resolver esse problema para ele apoiá-lo. Mas nesse processo você precisa de uma ferramenta, porque como existe metodologia, existe também um passo a passo, existem etapas claras, existem passos que devem ser executados, existem coisas que devem ser medidas para que você consiga aprender se o que você está fazendo está funcionando ou não está funcionando, né? Então, basicamente, o CRM é isso. É uma ferramenta que te dá essas etapas e que te permite executar essas tarefas ali dentro. Então, através de um CRM, você consegue saber se a sua negociação está no começo, está no fim, você consegue se comunicar com o teu cliente através de e-mail, através de telefone, você registra anotações, você seta tarefas para você mesmo ali no futuro. Então, eu acabei de terminar um papo com o Marcos falou que quer saber mais sobre o CRM. Então, cara, eu vou finalizar essa ligação puxando uma próxima e vou marcar essa tarefa na minha agenda. Cara, eu preciso falar com o Marcos, eu preciso dar um retorno sobre isso, eu preciso cobrar uma posição dele sobre a proposta que eu apresentei. Para quê? Para tirar tudo isso da sua cabeça. Então, libera essa memória RAM aqui, deixa no computador, e para centralizar todas as informações, para você não ter que ficar correndo, putz, onde é que eu tinha anotado? Anotei no bloquinho, anotei no papel de pão, coloquei no Word, deixei num post-it naquele computador que está lá no trabalho, e agora eu não consigo voltar lá porque estamos em isolamento social. Não, a gente centraliza aqui, porque ele está sempre no mesmo lugar, você quer consultar alguma coisa sobre uma determinada negociação, está no CRM, e porque isso vai permitir agregar todos esses dados. Então, aí a gente vai ter relatórios de tarefas, de ligações bem-sucedidas, mal-sucedidas, de avanço por etapa de funil, de receita, ticket médio, ticket total, enfim, diversos relatórios aí que vão apoiar a nossa gestão comercial para a gente entender o que funciona e a gente continua fazendo, e o que não está funcionando tão bem, e como é que a gente pode aprender a melhorar daí. Seja melhorar o discurso de um vendedor, dar um treinamento, seja mudar um canal de aquisição do marketing que não está funcionando, enfim. Legal. E o CRM do RD, para quem não conhece, ele tem um plano gratuito, plano inicial, que dá para fazer muita coisa já, tá? O pessoal que não conhece, vai lá, já faz a conta, né?
E essa semana eu tive treinamento já com algumas equipes de venda, falando dessa integração nova com o WhatsApp pelo Chrome, né? E eu percebi que isso vai ajudar muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do CRM, né? Dessa opção aí que a gente tem ali no Basic, ali, que é a versão gratuita, né? E falasse um pouco dessa integração que trouxeram no momento exato, aquele momento que você está precisando falar e você tem que interagir. A gente sabe que o WhatsApp é um canal excelente de cadência, né, para você poder seguir esse lead aí na jornada de compra. Quero que você fale um pouquinho das duas coisas. Claro. Então, pessoal, para quem não conhece, podem procurar aí rdstation.com.br, vocês vão conseguir ter acesso ao CRM, tanto a página ali com a descrição do que ele faz e tudo mais, quanto o acesso para criar já uma conta. E a gente tem dois planos. A gente tem um plano gratuito, que é o plano que a gente chama de free, como o Marcos mencionou, e a gente tem um plano pago, que é o basic. Claro, o plano pago vai ter funcionalidades a mais, mas o plano gratuito, ele já traz os pontos principais que você precisa para fazer a sua gestão comercial. Então, ele já traz um funil de vendas estruturado, ele já te permite criar oportunidades ali dentro e fazer todas as principais atividades que você precisa dentro de um processo comercial. O que é isso? Pense no seu dia a dia, né? O que você faz quando você está fazendo uma venda? Você precisa entrar em contato com essa pessoa, eu preciso ligar, eu preciso mandar um e-mail, eu preciso tomar uma nota sobre algo que a gente conversou, né? E depois preciso agendar uma próxima tarefa, então qual foi o próximo passo que eu defini, né? E aí, à medida que você faz isso, você vai tendo esse histórico registrado e você vai chegar no momento de dar um ganho nessa negociação. Então, cara, fechei a venda, ganho. Ou então, dá uma perda. Putz, cara, empacou aqui, ou o cara falou que não vai poder contratar agora e tal. Então, dá essa perda, marca o motivo dessa perda, porque isso depois vai ser inteligência, e tira isso do caminho, vai focar naquelas outras que estão em andamento. Quando a gente fala das ligações, a gente tem ali um telefone virtual já dentro do CRM. Então, não precisa se preocupar em contratar um outro serviço de VoIP se você ainda não tem, tá? Por lá você já consegue clicar no telefone do seu contato e já iniciar uma ligação, conversou, essa ligação já fica gravada, você faz sua anotação, isso vai gerar relatórios. Também você consegue mandar e-mails por ali, tem integração com o WhatsApp Web. E aí a gente chega nesse outro ponto que o Márcio comentou, que é o do WhatsApp Web. A gente sabe, e não tem como negar, que o WhatsApp é fundamental para vendas hoje, no Brasil, América Latina, Estados Unidos nem tanto, mas nosso mercado ele é muito forte, então a gente fez uma integração com o Google Chrome para o WhatsApp Web, pensando nesse tipo de cenário, né? Então você aborda muita gente por WhatsApp e você recebe também muita gente por WhatsApp. Então, essa integração ela permite que você faça todas essas principais funções, criar anotação, tarefa, avançar na etapa de funil, etc., pelo WhatsApp. Então, receber um contato ali, sem sair do WhatsApp, parece uma barrinha lateral, e você já consegue criar essa oportunidade, fazer tudo que precisa fazer e tal, e você está gerindo o seu CRM sem precisar sair do WhatsApp. Então, isso é muito legal, a gente está reduzindo esse atrito aí e buscando realmente dar um ganho maior de produtividade, além de facilitar a adaptação de novos times, de pessoas que ainda não estão acostumadas com o CRM. Júlio, para finalizar, acho que está todo mundo ansioso para saber como que vai ser esse ano a edição do RD Summit. O que vocês estão pensando? Para falar já alguma coisa sobre isso? O que dá para falar é só a parte triste por enquanto. A gente não vai ter o Summit presencial, né? Ele foi cancelado por questões de segurança, enfim. Acho que não precisa chover numa olhada aqui, está todo mundo acompanhando o cenário, então a gente não sabe como é que vai estar essa pandemia até final de outubro, que era a data prevista. Então, por uma questão de segurança, foram cancelados todos os RD On The Road, que são aqueles nossos eventos itinerantes, e também foi cancelado o RD Summit, que é o de final do ano. O que a gente sabe é que a gente vai ter iniciativas de conteúdo ao longo do ano em outros formatos. Então, a gente vai ter coisas digitais, assim como a gente já tem os webinars e tudo mais, mas ainda não temos, pelo menos eu não tenho, talvez o time de eventos já tenha uma clareza maior, mas ainda não soltaram esse spoiler para a gente, não consigo dar nenhuma informação a mais. Então tá. Muito obrigada pela sua participação. Valeu, gente. Informações super importantes para o pessoal que está ouvindo. O Peritalks Online agora vai para um intervalo.
a gente volta às 1h30. E muito obrigada a participação e a presença de estar todo mundo assistindo. Júlio, passo para você despedir. Valeu, galera. Valeu novamente, Marcos e Soraya, pelo convite aí. Tamo junto e vamos fazer o presencial quando a gente puder. E pessoal que está ao vivo aí, espero ter ajudado vocês, espero ter trazido alguma informação relevante que vocês possam levar e aplicar no dia a dia. E, enfim, ajudar as empresas de vocês nesse momento delicado e também as que não estão tão digitais ainda, em ter um norte talvez mais claro do que fazer para se adaptar a esse novo cenário e também se preparar para o futuro, né? O que vai acontecer depois do Covid também vai deixar, enfim, esse cenário de agora, ele vai perdurar. Boa parte no que diz respeito à gestão de negócio, a maneira como a gente trabalha aí. Isso aí. Então tá, joia, Júlio. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abração. Pessoal, agora a gente vai para um intervalo, vamos fazer um lanchinho. E às 1h30 a gente volta em todos os canais. Quem começa o segundo período é o Camilo Coutinho. Não deixem de assistir.